Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, Jesus está saindo do barco e, ao sair do barco, ele enxerga uma grande multidão. E o olhar de Jesus para essa multidão faz acontecer uma compaixão muito grande. Ao vê-los, Jesus tem compaixão. Por quê? Porque eram ovelhas que não tinham pastor. Uma multidão abandonada, uma multidão à deriva. Esse é o texto do Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Irmãos e irmãs, em muitos momentos da nossa vida, esse é o raio-x. Esta é a verdade. Nos sentimos, nos encontramos como ovelhas sem pastor. Esse é o sentimento que tantas vezes toma conta de nós. Mas eis que Jesus vê, e o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de amor. Jesus primeiro sacia a fome espiritual. Vendo aquele povo, ele tem compaixão porque eram como ovelhas sem pastor e começou então a ensinar-lhes muita coisa. É interessante observarmos isso, porque às vezes nos detemos nessa passagem que é da multiplicação e pensamos que a ação de Jesus foi multiplicar o pão, porque eles estavam com fome, uma fome biológica, física, material. Mas antes disso, o que Jesus fez primeiro? Jesus ensinou-lhes muitas coisas. E qual é esse ensinamento? Nós dizíamos ontem, o ensinamento de Jesus é o ensinamento de uma verdade absoluta. Temos um Pai. Esta é a primeira fome que nós trazemos. Esta é a primeira carência que nós temos. Uma carência de paternidade. Porque muitos de nós nos sentimos ovelhas sem pastor, porque não nos sabemos mais filhos de Deus, cuidados por esse Deus. Primeiro, então, Jesus sacia esta fome, esta carência. Depois, então, ele vê que não adianta só dizer o Pai te ama, o Pai cuida de você, se esse amor não se materializa, se não se concretiza na realidade própria da nossa existência. Por isso Jesus percebe que aquele povo já está com fome e pede ali, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas que jeito, Senhor? É nada o que temos? Temos aí um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso diante da multidão? Trazei-os. Mais uma vez, a gente se encontra nesse momento. Quantas vezes nos falta aquilo que julgamos necessário? E é importante aprender o abandono, a providência. Deus é quem cuida de nós. A nós cabe levar os 5 pães e os 2 peixes, o nosso nada, o nosso pouco. E a Deus a graça de transformar num alimento que vai alimentar outros e outros. Dá-nos, Senhor, deste pão, pão da Tua palavra que sacia a nossa fome espiritual, mas também o pão de cada dia, porque precisamos nos alimentar. Para isso, Senhor, olhe e nos dê a dignidade de vivermos a nossa vida, a nossa trajetória, amparados nas nossas necessidades. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.